Olá, bom dia. Estamos aqui para começar a nossa segunda aula. A segunda aula de 7 dias aí que nós vamos fazer, tratando aí do direito notarial e registral. Bom dia, um cafezinho. Bom dia. Tô vendo aí que o pessoal tá acordando cedo, né? Mesmo num domingão. Bom dia. Vamos aqui esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Entrei aqui e terminei um cafezinho só para começar. Bruno, Betina, bom dia. Minha mulher me perguntou, nossa, você não acha que é cedo demais? Uma aula domingo, 7 da manhã? Falei, olha, pode até ser cedo, mas eu acho que quando a pessoa está interessada em estudar, em aprender, não tem muito essa história de sábado e domingo. E cada um tem seu costume de acordar, né? Eu mesmo não precisei de despertador. Levanto cedo. É isso aí. Nós vamos começar já, só terminar esse golinho, tá? Não vou ficar demorando não. Até porque a aula fica gravada, né? Quem chegar atrasado, digamos assim, vai assistir depois, né? Alexandre, bom dia. Mais outra pessoa aqui, a Lê também. Vamos lá. Não gosto muito de demorar. Vamos hoje falar de... Vamos falar de cartório de notas. É um dos cartórios das especialidades mais conhecidas também, né? As famosas escrituras são normalmente feitas nos cartórios de notas. Também existem RCPN que tem essa atribuição de notas, mas enfim, é como notas. Ó, Alexandre madrugando, hein? É isso aí. Bom, pessoal, vamos começar. É natural que a gente esteja agora com poucas pessoas, domingo, 7 da manhã, mas foi o horário marcado e é o que a gente vai fazer, tá bom? Bom, é impossível saber o nível das pessoas, né? Eu não conheço as pessoas que estão online, em regra, mas tem gente que já até tem cartório, e aí o que eu vou falar pode parecer muito básico e elementar, mas eu tenho que falar de uma maneira geral, então me perdoe se algumas coisas parecerem básicas, né? Bom, a primeira coisa que eu digo é a seguinte, cartório é tudo igual, né? Eu mencionei aqui hoje, mencionei cartório de notas, RCPM. Olha, parece que é tudo igual, mas não é bem assim não, né? Eu costumo comparar os cartórios, só para fazer uma metáfora, digamos assim, com os carros, né? E tem gente, por exemplo, vamos falar nos carros, tem carro automático, de câmbio automático, carro de câmbio mecânico, e tem gente que não consegue dirigir um e outro. Tem gente que é acostumada com mecânico, né, carro de câmbio manual, e não consegue dirigir o automático direito. Outros aprenderam, sei lá, no automático e não sabem dirigir o manual, né? Então, são coisas... O carro é tão parecido e um detalhe desse já às vezes afeta as coisas. Também existem, sim, diferenças de desempenho. Eu não sei se eu conseguiria dirigir um carro de Fórmula 1, uma Ferrari, sei lá o que. Eu acho que é um carro muito possante, pode exigir cuidados especiais, uma habilidade específica, né? E o que eu estou falando de carro é para trazer essa ideia para o cartório. Os cartórios têm diferenças entre si, fazem serviços diferentes. E isso também vai exigir dos respectivos titulares habilidades específicas ou diferentes habilidades, né? A primeira coisa que eu preciso dizer é o nome até do profissional. Quando você tem um cartório de notas, você é um tabelião ou notário, são expressões sinônimas. Quando você tem um cartório de imóveis, você é um registrador.
ou oficial, também expressões sinônimas. E é muito comum, por parte de quem não sabe essa distinção, fazer uma confusão, que evidentemente quem está num concurso para cartório não pode fazer. Então você não vai fazer um ofício dizendo ilustre senhor oficial do 2º cartório de notas. Ué, não tem sentido, está errado. Tabelião é tabelião ou notário e registrador ele é oficial ou registrador apenas, né? Não se podem, digamos assim, intercambiar essas designações. O que existe sim é uma expressão genérica que serve para todos, que é delegatário. Bom, aí sim, delegatário não diz qual é o tipo de delegação, pode ser tanto um tabelião quanto o registrador. Então vamos fazer essa distinção em primeiro do nome. Quem trabalha no tabelionato de notas, olha só, o nome já sugere, é o que? Tabelião. Num registro de imóveis, registrador. Tabelião ou notário, registrador ou oficial. Ou então, você não pode falar assim, o oficial do cartório de protesto. Protesto também é tabelião. RCPN também é registrador. RTD, registrador. RCPJ também é registrador. Então, tenhamos esse cuidado. Às vezes você pega documentos vindos do fórum, que tem esse tipo de equívoco, né? Então é preciso a gente cuidar. E lembrar uma outra coisa, né? Não, o plural de tabelião não é tabeliões, mas tabeliães, ok? É isso que eu queria chamar a atenção. E é uma coisa bobinha, mas imagina um deslize desses numa prova oral. Não vou dizer que a pessoa vai ser reprovada, mas dá uma queimada de filme violenta, né? Então, plural de tabelião, tabeliães. Vários professores ensinam isso aí. Já vi vídeo do Del Guercio, já vi vídeo do André Vilaverde, lembrando as pessoas disso. Por quê? Porque esses erros são cometidos. Bom, então hoje nós vamos falar de uma outra especialidade. Já que carro não é tudo igual, já que cartório não é tudo igual, vamos ver a diferença aí que tem a função do notário. A função do notário digamos assim, é ao mesmo tempo muito diferente da do registrador, mas também é muito ligada a ela. Por quê? Porque o notário, olha só, ele é um grande fazedor, para usar uma palavra assim popular, dos títulos que entram no registro de imóveis. Ora, é o tabelião que faz as escrituras públicas. E as escrituras públicas, por óbvio, não são os únicos títulos que têm ingresso no registro de imóveis, mas são muito frequentes, sem dúvida, respondem pelo maior volume. Então, o tabelião precisa conhecer, sobretudo, o direito civil, precisa conhecer as regras do seu trabalho, do seu serviço, vamos tratar várias delas hoje, mas também precisa ter um bom conhecimento das regras do registro, que nós tratamos ontem, principalmente os princípios gerais. Por quê? Porque a finalidade de uma escritura, quando tem por objeto um imóvel, né, é normalmente ser registrada no correspondente cartório de imóveis. E para ser feito esse registro, ela vai ter que observar o quê? Várias regras do direito registral. Então, o conhecimento dessas regras vai permitir com que mais dificilmente a escritura não seja registrada. A tendência de uma escritura, vamos falar assim, impecável, é essa escritura, estou acertando aqui o vídeo da Fran, essa escritura não ter nota devolutiva. E isso é uma coisa boa, porque passa para o usuário uma ideia mais de eficiência, né? Então, se você não só faz uma escritura, mas faz uma escritura esmerada,
com a preocupação, com a atenção, talvez com um checklist para não esquecer alguma coisa. E ela vai lá e pimba, entra normalmente no registro, a pessoa, digamos assim, o usuário final tende a ficar mais satisfeito. Eu diria que até o próprio registrador fica mais satisfeito, porque fazer uma nota devolutiva é algo que gera um trabalho. Se não há depósito prévio, retarda o recebimento dos emolumentos pelo registrador e gera uma insatisfação no cliente. O cliente muitas vezes não entende que, vamos dizer assim, não é necessariamente um erro ou uma falha, às vezes é uma questão de interpretação, é um detalhe ou outro, e ele, às vezes até aquela exigência ela é um pouco exagerada, digamos assim, mas ele tende, o cliente que vê uma nota devolutiva, a achar, nossa, então, será que o cartório de notas errou, etc e tal? Então é sempre bom você ser cuidadoso. Eu sei que tem entendimentos que mudam, às vezes de registrador para registrador, mas com o tempo trabalhando no cartório você já vai conhecendo tipo o jeitão e o entendimento do registrador e, na medida do possível, claro que cada um tem sua independência jurídica, é interessante o quê? Que o tabelião faça escrituras, digamos assim, que vão ser sempre registradas, né? Que evitem as notas devolutivas. Se for o caso de alguma divergência de entendimento, conversar com o registrador para ver se ele muda de ideia, abre mão daquela exigência, etc e tal, enfim, e todo mundo ganhe. O tabelião tenha um trabalho perfeito, o registrador tenha também um trabalho perfeito e, sobretudo, o usuário, que é o destinatário desse serviço final, tenha o seu título acessado no cartório de imóveis. Então é importante esse esmero, esse capricho, esse entrosamento, né, entre o tabelionato de notas e o registro civil, porque todos fazem, cada um, até outra comparação, já que eu falei de carro, tem o carro e tem uma moto, ou tem ainda uma bicicleta. São veículos diferentes, mas todos fazem parte do trânsito. Então eu diria que é isso, cada cartório é um tipo de veículo, ele exige habilidades diferentes, tem características diferentes, né? No caso do carro e a moto, tem até que ter uma carteira de motorista diferente, mas todos estão no mesmo trabalho, né? No mesmo sistema, no caso do trânsito e no caso do direito notarial e registral. Essa harmonia é importante. O tabelião é intuitivo, ele lida mais com as pessoas, ele lida mais com os clientes. Aliás, eu diria que até quem vai fazer uso de um tabelionato de notas é chamado de cliente. Quem faz uso de um cartório de registro, eu diria que é um usuário. Por que essa distinção? Porque no registro existe uma competência territorial. O registro não pode atender alguém de outro lugar, de outra região, né? Se o imóvel é de outro cartório, ele não vai ser atendido. Se a pessoa nasceu em Minas Gerais, ela não vai ser registrada no Rio Grande do Sul, e assim vai. Agora, não há nenhum impedimento que uma pessoa que mora em São Paulo venda um imóvel para uma pessoa que mora em Sergipe e eles resolvam se encontrar em Brasília para fazer essa escritura. E mais, o imóvel é do Amazonas. Perfeitamente possível. Então não há essa limitação territorial desde que as pessoas compareçam, digamos assim, no tabelionato. Então, o tabelião ele pode ser escolhido. Quando ele pode ser escolhido, a atividade dele muda, porque ela passa a ser, digamos assim, uma atividade mais empresarial. Porque se ele tiver um esmero tal no seu trabalho, tiver uma reputação, um nome, uma fama, etc e tal, ele pode atrair uma clientela, daí esse nome de cliente, e ter mais êxito, mais sucesso, mais trabalho, mais ganho. Já o registrador, não. Ele não tem essa questão, vamos falar assim, de mercado, né? Ele não pode ganhar mais pela reputação dele, pela fama ou pelo serviço que faz. Ele pode agradar mais ou agradar menos, mas não vai ter essa questão de poder ganhar mais por causa da sua reputação.
Então, é importante sim que que se note essa diferença. É claro que o exemplo que eu dei de alguém que vai de longe procurar o tabelionato hoje está um pouco alterado, um pouco mitigado, porque vocês sabem, existe o chamado e-notariado, é um dos frutos bons dessa coisa ruim da pandemia, né? É o provimento 100 do CNJ, que não pode deixar de ser estudado por vocês. Eu até diria que é um dos itens mais candidatíssimo a ser solicitado, né? Um tema a ser solicitado em provas, né? Hoje, aliás, tem prova prática lá em Santa Catarina, né? E acho difícil que não haja alguma pergunta, se não lá na prova de São Paulo, que vai ser mais número maior de questões, sobre o e-notariado, porque o comparecimento das pessoas se dá perante o tabelião de forma virtual, como eu hoje estou comparecendo aí com vocês e vocês comigo através da internet. Então o provimento 100 é muito importante de ser utilizado. E olha só, então às vezes o tabelião ele precisa ser, vamos dizer assim, mais simpático, né? Vai do perfil de cada um, claro, mais comunicativo, mais disponível. Então um registrador, se tocar o telefone num domingo de manhã, talvez ele vai estranhar, principalmente o registrador de imóveis, o de registrador civil tem os óbitos, etc. Nós vamos ver na aula correspondente que ele trabalha direto. Mas, pô, vamos falar assim, ninguém liga para o registrador domingo, 7h30 da manhã. Mas conforme a necessidade, pode ser que a pessoa ligue para o tabelião às 7h30 da manhã. E não dá para o tabelião tratar muito mal, digamos assim, a pessoa que liga num horário, aspas, inconveniente, porque é um cliente, né? Ele pode estar sendo inconveniente no horário, mas a gente tratando bem o cliente, ele tende a ser o quê? Fidelizado. Aliás, ele justamente quer poder contar, se possível, com o tabelião à disposição dele. Então é algo bastante interessante e fica aí uma dica, conforme o seu perfil de ser, talvez exista uma especialidade de cartório que seja mais adequado para você trabalhar nela. Eu gosto muito do trabalho do notariado, acho uma função linda, muito bacana. Mas eu me identifico e acho que não teria dificuldade, caso fosse tabelião, de me adaptar, enfim, fazer um bom trabalho de tabelião, né? Eu já trabalhei com meu pai no comércio, então sei lidar com pessoas, etc. e tal. Mas eu me sinto muito bem como registrador, porque de certa forma parece bastante com o trabalho que eu fazia antes como juiz. No juiz você analisa processos e dá uma decisão. E, mais ou menos de forma parecida, você como registrador de imóveis analisa os títulos e também toma uma decisão de fazer ou não fazer aquele registro de acordo com as regras jurídicas que são aplicáveis. Então eu me identifiquei mais com isso, falei, vamos pegar um trabalho aí que seja mais parecido um pouco com o que eu faço e gosto do que faço, mas acho que também gostaria e me daria bem como tabelião. Eu acho que eu tenho essa versatilidade. Outras pessoas talvez possam se identificar muito mais com uma atividade ou outra. E por lidar mais com pessoas, isso reflete até nas instalações do cartório. Eu falei que o funcionário, digamos assim, quem vai num cartório de notas, ele alguém que pode escolher aquele cartório. Então o cartório ser mais bonito pode atrair um cliente para o tabelionato. Um cartório, estou falando de tabelionato de notas, que tenha estacionamento, pode também atrair mais clientela. Ele estar bem localizado, né? O tabelionato faz reconhecimento de firma, autenticação de cópias, se é um lugar que passa muita gente, etc e tal, bem no centro, não sei, pode facilitar e melhorar esse serviço. Às vezes o outro tabelionato fica numa rua de trás, uma rua mais apertada, mais morta, não sei o que, o movimento não é o mesmo. Então, e outra coisa, como lida com pessoas, tem sala de reunião, tem mesa, etc e tal, normalmente precisa de mais espaço, não é? Uma boa localização, isso também às vezes custa dinheiro. Já um cartório de registro pode ficar um pouquinho mais afastado, uma rua mais barata, usa mais, atende não tanto pessoas, mas lida mais com documentos, então ele pode ter um espaço menor. Então existem várias peculiaridades, como um tabelionato de protesto também,
tem um serviço muito eletrônico, tem pouco giro de pessoas e até poucos empregados. Então você precisa de um espaço menor e um time de pessoas menor. Então todos esses aspectos contam. Mas feita isso aqui, essa introdução que tem a sua importância e muitas vezes às vezes não é dito, eu vou começar aqui propriamente a falar aqui das nossas aulas, né, do nosso conteúdo jurídico. Então, como eu disse, normalmente as instalações, né, são mais caras. Se você pegar uma média, digamos assim, na mesma cidade, por exemplo, um aluguel, a tendência é que o tabelionato de notas gaste mais com aluguel, por exemplo, do que o registrador de imóveis. Como eu disse, pela necessidade de espaço, pela necessidade de um estacionamento, pela localização, né? Pelo número, às vezes até de equipamentos, de imóveis. Só para dar um exemplo, que nós vamos falar, mas eu já adianto, as normas de São Paulo recomendam, e os tabelionatos fazem escrituras de separação e divórcio, que se tenha o quê? Uma sala, um pouco mais de privacidade, né? Porque questão de divórcio é coisa delicada. Quem está na atividade sabe, às vezes, como diz, rola um barraco na hora de fazer a separação e o divórcio, né? Apesar de que ali é consensual, não deveria de ter atrito. Também podem as partes, olá Thomas, bom dia, também podem as partes num divórcio comparecer por procurador, e aí já acalma os ânimos, mas um tabelionato tem que ter, é desejável que tenha uma sala mais adequada para atender as pessoas nesse caso. Então é um espaço a mais, por isso que acaba sendo um custo de estrutura maior normalmente para o tabelionato do que para o registro. Mas por outro lado, né, isso aí seria o lado ruim, por outro lado, se você tiver isso e isso servir para atrair clientela, você pode ter o quê? Um ganho maior que compense essas despesas, esse investimento, e acabe lhe dando um resultado financeiro, né, final mais interessante, mais vantajoso. Então, são trabalhos diferentes que se correlacionam, mas é bom que você tenha essa consciência. Outra coisa também, quando você tem, às vezes o que acontece, essa história da clientela, esse negócio da fidelização do cliente, você chega num tabelionato e assume, isso já está sedimentado no local, já tem um escrevente, 2, 3, 4, que eles são muito conhecidos na cidade, estão ali há décadas. Então é diferente de chegar no registro, não gostou, não quero mudar esse empregado, vou treinar outro, vou fazer outro. No tabelionato tem escreventes que, se você demitir, e pode fazê-lo, isso pode abalar um pouco o ganho do tabelionato, porque pode ser que aquele escrevente que está ali há 200 anos na cidade vá para um outro cartório na mesma cidade ou numa cidade próxima, e muitos clientes vão atrás dele. E aí o cartório que ganhava X, de repente passa a ganhar Y, né? No registro a coisa é um pouco diferente. Então, tudo tem prós, tudo tem contras. Outro aspecto que eu preciso falar é que um tabelionato, ele está mais, corre um risco maior de sofrer alguma ação criminal de falsários, não é? Levar um documento falso, tentar fazer uma enganação qualquer, uma fraude. Não que o registro não esteja livre disso, mas o registro normalmente recebe títulos, sobretudo os públicos, feitos pelos notários, sob responsabilidade destes. Então é um pouco mais tranquilo você não ter problemas relacionados à questão de falsidade. Então vejam, quando a gente está começando às vezes a estudar, não tem muito essa ideia de uma coisa e de outra, mas existem várias diferenças. Mas enfim, essa é só uma introdução para que acho que tem sua importância, mas também serve para a gente aqui ir esquentando aqui o nosso tempo, e ao mesmo tempo que dá uma informação útil, vai dando tempo das pessoas irem entrando. Quem já sabe disso, tudo bem, quem não sabe, fica aí sabendo agora, e é importante que você, digamos assim, tenha esse conhecimento. Bom, vamos passar agora propriamente a analisar aí as atribuições do tabelião. Eu falei já de passagem no comecinho que o tabelião precisa ser um bom conhecedor
do direito civil. E precisa mesmo. Se não for um conhecedor muito profundo, precisa pelo menos ser um conhecedor bastante amplo. Ou seja, não pode ter uma visão muito próxima, só ali, poucos metros adiante. É preciso ter um conhecimento abrangente de todas as áreas do direito civil, praticamente sem exceção. Se tiver que me obrigar a falar assim, olha, me diga a parte do direito civil que é menos importante para o tabelião. Bom, eu teria até receio de falar menos importante, mas se tiver uma que pode ser com menos prejuízo, meio que negligenciada, eu diria que seria a parte do direito empresarial, aquilo que antigamente era o chamado direito comercial e que mais recentemente está no código atual e faz parte do próprio código. Mas mesmo assim, olha só, você tem sociedades, as sociedades são representadas por determinadas pessoas e você vai fazer atos jurídicos com pessoas jurídicas. E uma das coisas que o tabelião tem que fazer, o que é? É a aferição da capacidade da representação, se quem está ali pode fazer isso, se precisava de poderes especiais, de assembleia, de quórum, tem que ser um sócio, dois, três, tem que ser sócio, tem que ser administrador, etc. e tal. Então até aí também não dá para ignorar esse ramo do direito, mas tem que saber muito bem a parte geral, a parte das obrigações, a parte dos contratos, a parte da família e das sucessões, ainda mais agora que eu falo, é mais recentemente, né? Não era assim antigamente, no meu tempo de jovem, faz a escritura é feita no cartório a escritura de divórcio, escritura de inventário, partilha, enfim. Então é preciso saber praticamente tudo e de forma bastante abrangente. Mas não é uma coisa de outro mundo, porque no fundo aquilo vai fazendo parte do dia a dia. Então você vai se acostumando, aprendendo, mas não dá para negligenciar numa prova no estudo do direito civil. Então ele tem que ser um conhecedor praticamente de todas as áreas e mais, buscar atualização. Porque quando a pessoa estuda numa época, se forma, até consegue ir num êxito, vira juiz, vira promotor, vira delegado, vira tabelião, vira registrador, sim. E aí se ela, digamos assim, para de estudar, meio que para no tempo, ela vai perdendo a forma. Vamos dizer assim, é uma faca que ainda corta, mas não corta com a mesma habilidade. Nós estamos num cenário, como eu falei ontem, de uma medida provisória recentemente editada que alterou muitas coisas dos registros. Então é preciso que atualização, reciclagem, né? E o Brasil ele é meio pródigo em fazer leis. Então é preciso sim que a pessoa tenha assim, um constante estudo. Só vou dar um exemplo, eu falei aqui do e-notariado. Olha só, isso é recente, é da pandemia. Sei que tem cartórios que nem fazem o e-notariado, mas é desejável se a pessoa quiser entrar nessa fase mais tecnológica e poder atender uma pessoa que está distante, porque o tabelião não pode sair do cartório para ir atender uma pessoa fora da sua área de atuação, da sua localidade, do seu município. Mas se ele não fizer o e-notariado, ele vai estar optando, vamos dizer assim, além de estar prestando um serviço a menos para as pessoas, ela vai estar se privando de poder atender fora, ele vai estar se limitando a quem vai pessoalmente. Então vamos comparar isso com um restaurante. Você pode ter só as mesas ou pode ter o delivery. É uma opção sua, mas eu acho que se você puder atender as mesas e puder fazer o delivery, vamos chamar de delivery de provimento sem, né? Então eu acho que é importante você ter essa consciência, né? E o estudo constante foi o que escreveram aqui e é o que realmente precisa. Quando fala estudo constante, não é que você tem que acordar e ler, passar a manhã toda lendo, estudando, não. É não ser negligente nas necessárias atualizações, como estão aqui vocês hoje comigo, fazendo aqui esse exame, essa troca de ideias e essa experiência. Então faça você um exame de consciência para ver, digamos, em primeiro lugar,
Quais são as áreas do direito civil que você domina mais e domina menos? Opa, importante. É natural que você tenha áreas do direito com que tenha mais afinidade, ou se você teve na faculdade o curso com diferentes professores, você tem alguns que você gostava mais, então ele, sei lá, te estimulava mais, enfim, mas você sabe disso. A gente tem é o mesmo código, mas tem partes dele que a gente sabe mais e tem partes dele que a gente sabe menos. Eu não sou diferente. O meu ponto fraco e sempre foi e continua sendo ainda a parte do chamado direito empresarial, né? Não que eu não saiba, mas eu me considero mais fraco nisso, né? Então você precisa buscar diminuir, não que você vai precisar saber tudo ou saber tudo com a mesma profundidade, não, mas você precisa diminuir as discrepâncias. Se você acha que você é muito ruim, por exemplo, na parte do direito imobiliário, no direito das coisas, que eu não mencionei na listinha dos livros do direito civil, do direito que o tabelião tem que saber, mas é evidente que ele tem que saber sim a parte do direito das coisas, até porque muitos dos títulos dele vão ser registrados justamente no cartório de imóveis. Mas se você tem uma deficiência nisso, é importante que você dê uma atenção, pelo menos para que esse déficit diminua e você tenha um conhecimento geral abrangente. Não se exige que você saiba tudo, até porque ninguém sabe tudo, mas você não pode ter graves deficiências. É importante que você dedique-se a estudar aquilo que, digamos assim, sabe menos. Recentemente eu conversei com um com um colega, que ele passou em primeiro lugar num concurso mega importante de cartório aqui no Brasil. E ele falou, olha, e ele fez vários concursos, não é o primeiro, aprovado em vários. Ele falou, olha, para mim ajudou muito na prova oral ter estudado aquelas matérias que eu não curtia muito, não gostava e consequentemente não sabia. Ele até deu o exemplo, não gostava muito de consumidor, não gostava muito, eu não lembro, deu lá uns exemplos, mas só lembro agora de consumidor. E ele, assim, diminuir essas discrepâncias fez com que ele realizasse, como ele próprio disse, a melhor prova oral da vida dele. Então é isso, é tapar os buracos, né? Digamos assim, suprir as falhas de conhecimento, de formação que todo mundo tem, tá bom? Então faça um exame de sua consciência e veja onde está a sua parte mais fraca, o seu ponto fraco, porque o desejável é que seja todo o direito civil dominado, conhecido com um mínimo de proficiência, né? Para você ter bases sólidas, procurar saber o máximo possível de cabeça. Putz, eu sei sucessões, mas dentro das sucessões eu sei a sucessão legítima, testamentária eu tropeço. Então estude a sucessão testamentária, não é? Então é isso, são esses detalhes. Aquilo que é estudado acaba sendo aprendido. E aí o resultado vem em seguida. É um processo, não é do dia para a noite, mas isso vai fazendo. Bom, o tabelião, o que ele faz? Ele tem principalmente, a finalidade dele é dar uma assessoria jurídica. Ele vai captar a vontade das partes e vai dar forma jurídica a ela, a essa vontade. As pessoas vão procurar o tabelião para fazer um negócio e ele vai, digamos assim, dar uma roupagem, né, uma estrutura jurídica para aquela vontade delas, para buscar o quê? Eficiência, não é? A produção de efeitos, para prevenir litígios, assessorar juridicamente, sempre com prudência, com acautelamento e até, eu diria que economicidade, deve orientar as pessoas a que elas façam as coisas da forma mais segura, mais prática e mais econômica. Então, é muito importante a função do tabelião e por isso que é natural que ele seja escolhido pelas partes, porque essa habilidade dele fazer isso, olha a importância do estudo, vai fazer com que a clientela seja mais fiel a ele. Tem gente que fala, olha, eu compro de você, tal imóvel, etc. Mas a escritura tem que ser passada no fulano de tal cidade. Ué, mas nós estamos longe de lá, 50, 100 quilômetros, mas eu confio nele. Isso acontece. E outra coisa que eu preciso dizer, o tabelião, ele é imparcial.
Ainda que o tabelião, como nesse exemplo que eu dei, tenha sido escolhido por uma das partes, uma vez escolhido, ele não vai ficar no trabalho dele protegendo quem escolheu aquele cartório. Não. Ele vai imparcialmente atender aos dois, buscando orientar e cuidar do interesse jurídico de ambos, do negócio. Quem tem que ser parcial, quem defende o interesse de uma parte ou de outra, é o advogado. Por isso já vou até adiantar um ponto. Tem gente que fala, poxa, no inventário é o escrevente, é o cartório que faz tudo. O advogado só assina, dizem uns. Num divórcio também, o advogado só assinou, eu que fiz tudo, né? Não sei o que lá, trabalhei para chuchu, ganhei só não sei quanto, o advogado cobrou não sei o que lá. Vamos parar um pouco com essa conversa. Claro que pode ter um advogado, sei lá, vamos chamar assim, mais preguiçoso, que deixa tudo meio que nas costas do escrevente, etc e tal, mas não é bem isso. Acho que o advogado tem que ser diligente, mas tem profissionais e profissionais, mas a função do advogado é olhar aquele negócio com vistas ao interesse da parte que o contratou e, se tem outro advogado para outra parte, também olhar parcialmente defendendo o interesse da parte, porque o tabelião, ele está no meio, não vai para uma parte e não vai nem para outra. Então eu não acho, não é errado não, que ao contrário, que num ato como um inventário, como um divórcio, enfim, tenha a obrigação de atuação do advogado, porque são funções diferentes, são funções que se complementam. Mas e quando é um advogado só para os dois? Ora, ele tem o compromisso de defender os dois. Então, se o negócio é consensual, se os interesses são convergentes, não tem problema que seja um advogado só. Mas aí esse advogado só vai ter que, vamos falar assim, puxar para um e puxar para outro, ou seja, encontrar um ponto de equilíbrio e fazer aquele negócio no interesse de ambos. Ele é que tem que fazer isso, você vai agir com a sua imparcialidade, ok? Então vai dar assessoria jurídica, né? O tabelião tem a obrigação de orientar juridicamente as pessoas e para orientar ele tem que ter conhecimento. Essa assessoria jurídica é gratuita, você vai cansar como tabelião de dar informações e nem receber por elas. Às vezes a pessoa te consulta e acaba não fazendo a escritura com você, mas é assim mesmo. E essa assessoria, como diz, é gratuita, é imparcial. O que você recebe é pelos seus emolumentos, sempre agindo com cautela, com prudência, né? E como regra não pode negar a prática de atos, não é? Salvo se aquele ato tiver uma ilegalidade, se você fizer uma qualificação negativa, não posso, o que você está fazendo aí é tratar de uma herança de uma pessoa viva, isso aí é proibido, então não posso fazer. Aí ele vai pegar e vai ter que fazer uma nota, né? Se aquilo for ilícito, se aquilo for fraudulento, se aquilo causar prejuízo para as partes, se o tabelião tiver dúvida se a pessoa está realmente sabendo o negócio que é e querendo aquilo. Olha, a senhora está querendo doar? Doar, não sei, é para ficar com ele. Não, mas senhora, é doação, é empréstimo, a pessoa não fala direito. Então veja, quando você não consegue captar direito qual é a vontade da pessoa, se aquele negócio é ilícito, enfim, uma razão jurídica adequada, o ato deve ser negado fundamentadamente, e não vai ter quem vai obrigue, digamos, você a fazer aquele ato, né? Aliás, nesse ponto, a independência do tabelião diria que é um pouco até maior que a do registrador, porque se o tabelião não vai fazer aquele ato, não cabe ao juiz, na minha visão, determinar, não, tabelião, faça. Cabe à parte procurar um outro tabelionato que faça. O registrador, como não tem como ir a outro lugar, aí sim o juiz, julgando a dúvida, vai falar, não, registre aí. Entendeu? Então é um pouco diferente. Aliás, eu diria que talvez bastante diferente a função do tabelião e a função do registrador. Claro que existe sim também a possibilidade de uma reclamação no juiz, um pedido de providências, etc e tal, mas não propriamente uma dúvida e uma revisão por parte do juiz no sentido de determinar
a feitura do ato. Isso é um pouco incompatível com a independência jurídica própria do tabelião. E olha que beleza, né? Poxa, você tem uma função em que, teoricamente, nem mesmo o juiz vai mandar você fazer algo que você acha que não pode ser feito. É isso que, em teoria, acontece, ok? Então, o tabelião pode recusar e deve recusar por escrito, está nas normas, no item 98, aquilo, por exemplo, uma separação, um divórcio, quando ele perceber lá que existem fundados indícios de fraude à lei, prejuízos para os cônjuges, dúvida sobre a manifestação de vontade. Então é muito importante que o tabelião esteja ciente disso. O tabelião também é quem faz as atas notariais, as escrituras públicas, né? Escrituras públicas que são essenciais para vários atos, como os negócios imobiliários que tenham por objeto um bem com valor acima de 30 salários mínimos, é o artigo 108 do Código Civil, e não é também só essa situação que exige escritura pública. Por exemplo, os pactos antinupciais, eles só podem ser feitos por escrituras públicas. Os testamentos públicos, também só com tabelião. A emancipação, escritura pública, tabelião. A aquisição de imóvel rural por estrangeiro, qualquer que seja o valor, também só escritura pública, só tabelião. É uma função muito bacana, muito bonita. Determinados negócios só com o tabelião perante ele que podem ser feitos. E ele tem até na história digamos assim, do direito notarial registral, uma antiguidade bastante grande. O tabelião, fala o professor Ricardo Dipp, é aquele tabelião de aldeia, aquela pessoa conhecida, reconhecida, no tempo que muitas pessoas não eram nem sequer alfabetizadas, ele era aquela pessoa mais letrada, mais conhecedora das coisas, e por causa disso ele escrevia, aquilo ficava ali anotado, perpetuado, provado. O tabelião normalmente ele é muito bem assim, quisto, bem reconhecido, bem admirado. É uma função que, além, né, de você poder ganhar o seu dinheiro como qualquer trabalho, ela costuma dar bastante reconhecimento social, né? Você, enfim, é uma pessoa prestigiada, sobretudo nas cidades assim menores, né, muito conhecida. Coincidentemente, eu vou até falar, onde eu sou registrador, que é a cidade de Cianorte, lá temos 3 tabelionatos. Um dos tabeliães foi prefeito 2 vezes. Então, olha só, a pessoa não vira prefeito à toa. Então, olha, e ele, quando começou no tabelionato, acho que nem sonhava em ter essa participação política, mas ele acabou sendo. Não é do meu tempo, quando eu cheguei lá ele já não era mais prefeito, mas é só para dar um exemplo desse reconhecimento social muito bacana, muito bonito. Bom, então ele, além desses atos todos que eu mencionei, também, como disse, ele pratica a autenticação de cópias, reconhece firmas, faz testamentos públicos, procurações públicas e aprova os testamentos cerrados. Então, são muitas as funções que o tabelião faz. E aí alguém pergunta, aliás, poderia cair numa prova, doutor, o senhor está lá na cidade, todo mundo conhece, todo mundo só confia no senhor, o cara já fez muitas escrituras com o senhor, aí ele vem lá e quer fazer um instrumento particular. Aquilo não precisa ser feito por escritura pública, é uma coisa de valor menor, etc. Pode o tabelião fazer o contrato, um instrumento particular? Não. Ué, então não vale aquela história de quem pode o mais, pode o menos? Não. Só ele pode fazer as escrituras públicas, que em muitos casos são obrigatórias e não tem como fazer o ato sem ser por escritura pública. Mas ele não pode fazer instrumentos particulares. Para isso, vão existir outros profissionais, por exemplo, os advogados, ou se não é um ato privativo de advogado, alguma outra pessoa com outra formação, sei lá, um contador, de repente, enfim, não sei, mas não é o tabelião. Ele tem o quê? Uma função específica. Mas ele não pode fazer, então, aquele ato na forma particular, não. O que ele pode fazer se o imóvel tem 20 salários mínimos e não exige de valor, e não precisa ser feito por escritura pública, ele pode fazer por escritura pública facultativamente. Alguém pode fazer um contrato de locação por escritura pública?
Sim. E por que eu falei locação, levantando a sobrancelha, alterando um pouco a voz? Porque é intuitivo que um contrato de locação não precise ser feito por escritura pública. Ah, pode fazer um contrato de compromisso de compra e venda por escritura pública? Pode. Nesses casos que eu mencionei agora, a escritura pública é opcional. Sendo opcional, ela vai poder ser feita, claro, pelo tabelião, só ele pode fazer a escritura pública. Mas a parte vai constar na escritura que está ciente de que não era necessária aquela forma tão solene, ela fez por opção dela, e neste caso, olha só, pelo menos no estado de São Paulo, existe um desconto, talvez justamente para atrair a pessoa a fazer dessa forma, vamos chamar, mais solene, mas que não era estritamente necessária, há um desconto de 40%. Então, eu acho que é muito interessante, sim, fazer uso da escritura pública. Aqui alguém colocou sobre o registro imobiliário, abaixo de 40 salários mínimos. Não, abaixo de 30, né? A escritura a partir de 30 é obrigatória, abaixo de 30 é opcional. E naturalmente que ela vai ter acesso ao livro 2, ao registro nas matrículas. Então veja, ele não pode lavrar instrumentos particulares, mas pode fazer os negócios passíveis de instrumento particular na forma de escritura pública, caso em que no estado de São Paulo existe até um desconto. Então se aquela escritura, sendo obrigatória, custaria R$1.000, você fazendo ela opcionalmente, digamos assim, não sendo obrigatória, ela vai custar 600. E existem inúmeras vantagens, até eu vou falar aqui para quem advoga e tal. A escritura pública, então veja, ela pode ficar mais barata conforme o caso, e você vai ganhar uma boa assessoria jurídica imparcial. Você vai ter a cópia daquele documento, cópia entre aspas, né? Guardada para sempre, porque o ato vai estar no livro do tabelionato, salvado na nuvem, etc. e tal. Pode chover, pode inundar, pode pegar fogo, etc. e tal. Todos os documentos usados naquele ato vão ser digitalizados, vão ficar também arquivados. É outra história, é outro nível. Eu diria até que tem um impacto, eu diria até psicológico. Você está lá como juiz, vem um contratinho particular, não que não possa fazer. Você olha com um olho. Vem o mesmo contratinho feito numa escritura pública, você olha com outros olhos. Então, sabe aquele convite de casamento? Pode vir fraquinho, chechelento, ou pode vir naquele papel grosso, parecendo, sei lá, um diploma, um certificado, sei lá, uma joia. Muda. Outra coisa também, até na prevenção de litígios. O camarada, para reclamar de um instrumento particular, foi naquele dia, não foi, é assim, não é assado, não foi bem isso que eu quis dizer. E aquilo que é dito perante o tabelião, ele captando à vontade, atestando, lendo na presença delas, vamos falar assim, é outro nível. Então eu acho que a depender do negócio, mesmo quando a escritura não seja obrigatória, o uso da escritura é uma grande coisa. Às vezes o camarada leva um contratinho para o advogado, vamos assim, analisar uma situação qualquer, o advogado vê aquilo por escritura pública e fala, olha amigo, vai ser difícil defender o que você está querendo. Percebe? Eu não estou desfazendo dos instrumentos particulares em absoluto, mas eu acho que a escritura tem um quê a mais, um algo a mais, até na prevenção de litígios. Então, isso aqui, parece que eu não estou falando quase coisas jurídicas, estou meio que num bate-papo hoje, mas olha só, você mostrar isso para um cliente, você mostrar isso para um advogado, vai fazer no seu tabelionato com que você o quê? Fidelize mais a clientela. Note que muitas vezes, se o camarada ganha no fim do mês 20 ou 30 mil reais, isso vai ser fruto de diálogos como este que eu estou colocando para você. Não tenha que você guardar no seu escritório uma cópia de documento que pode sumir. Esse negócio é importante, vamos fazer por escritura pública, vamos fazer no cartório. Até a parte, tem que ir lá no cartório, tem que ir lá no tabelião. Nossa, quem é esse tabelião? Ele usa gravata, ele senta numa cadeira grande, não sei o quê, aquela coisa com a bandeira, com o símbolo, é diferente, entendeu? Então,
eu defendo muito que os instrumentos particulares, e olha em São Paulo o baita desconto que tem, sejam feitos por escrituras públicas. Eu acho que a gente deve modificar um pouco essa cultura de procurar fazer escritura não só quando ela é obrigatória, mas quando ela é útil. E sabe quando ela é útil? Sempre. Ok? Então olha só que função bacana, que função legal, que função importante. E aquilo que está numa escritura é presumido verdadeiro até prova em contrário. Onde, não falei da fé pública ontem? A fé pública do tabelião é tremenda. Se ele está dizendo ali que diante dele foi feito um pagamento, olha aí, estou vendo os coraçõezinhos subir, então significa que eu estou dizendo alguma coisa de valor e de útil para vocês. Se está dizendo ali que foi feito um pagamento, meu amigo, vai ter que provar, não sei como, que aquele pagamento não existiu. Entendeu? Então tudo que está ali é presumido verdadeiro, e isso, derrubar essa presunção, vai ser muito difícil. Então a segurança jurídica que vem, vamos falar assim, um instrumento particular é um vidro de um carro, uma escritura pública é um vidro blindado. Se der um monte de tiro de fuzil, atravessa, tudo bem, mas qual que você acha que te protege mais? Um vidro comum de carro ou um vidro blindado? Não precisa me responder. Então vamos avançar. Então o tabelião, ele recebe essa confiança, ele guarda sigilo, isso é importante. As normas dizem que deve haver o sigilo profissional em razão da sua profissão. E claro, não exatamente do que consta na escritura, mas tudo que foi falado para ele naquela fase pré-negocial. E sigilo justamente porque ele tem a confiança das pessoas, né? Aquilo que ele soube, aquele que ele viu em documentos preliminares, que ele soube antes do negócio. Ele sabe às vezes que fulano vai pagar para o outro 100, 200, 300, 1 milhão, se vai pagar em dinheiro, se não vai pagar. Olha o risco que essa informação tem para a vida, para a segurança da pessoa. Então é uma pessoa de confiança. Às vezes até o que é dito para o tabelião, mesmo que ele escreva numa escritura, não vai ser divulgado. Olha o caso do testamento. O testamento, apesar de público porque feito num tabelionato público, porque feito num livro do tabelionato, porque está lá arquivado, etc., não é uma coisa escondidinha num envelope fechado. É feito por alguém investido de uma força, de um poder atribuído pelo Estado. O conteúdo, a existência do testamento, ela é possível de ser feita. Tem até a central eletrônica RCTO que mostra se alguém fez um testamento em qualquer lugar. Mas o conteúdo do testamento não é divulgado antes de a pessoa morrer. Somente quando alguém morre é que o teor de um testamento público pode ser aberto sem restrições. Antes disso, praticamente só para a pessoa ou por uma determinação judicial, enfim, repousa um sigilo. Então tem casos de sigilo sobre a generalidade dos negócios, né, o que foi falado para o tabelião antes de colocar aquilo no escrito, e às vezes até mesmo o que foi colocado, como é o caso do testamento. Então vejam a confiança que um tabelião recebe e ensina. Então se você recebe e merece. Se um tabelião tem essa confiança e quebra isso, se revela esse sigilo, ele pode até colocar a pessoa num risco de vida, como eu falei nessa história aí do pagamento de quantia elevada, etc. Que negócio que a pessoa quer fazer? Não, eu vou comprar esse terreno, porque depois eu vou comprar outro, eu vou juntar os dois, vou fazer um grande prédio, um empreendimento, questão de concorrência. Isso tudo ele tem que ficar, né, na moita, né, escondidinho, sem poder revelar para ninguém. Agora, não tem tanto sigilo assim, por exemplo, o Estado, né? O Estado sempre parecendo ali com a parte dele, principalmente a tributária. Quando é feito um negócio imobiliário, esse negócio tem que ser comunicado à Receita através da chamada DOI, Declaração de Operação Imobiliária. Bom, o tabelião deve ainda agir com independência e imparcialidade. Eu falei, ele não puxa para nenhuma das partes. Isso é função institucional do advogado. Por isso, eu repito, não acho que colocaram os advogados lá, senão não passaria a lei deixando fazer inventário no cartório. Não sei se é isso, não sei se é por isso, mas eu afirmo aqui diante de vocês, isso vai ficar gravado, e vários são advogados. Eu, se tivesse o poder de alterar uma lei, não tiraria os advogados de serem obrigatoriamente participantes das escrituras de inventário
e de divórcio, porque eles estão ali para defender uma parte específica, e essa não é a função do tabelião, beleza? Parabéns aos advogados e que desempenhem sempre muito bem essa tarefa, igualmente os tabeliães. Vamos em frente. O tabelião, né, eu diria que ele está meio que, ainda nesse aspecto da imparcialidade, ele está meio que mais para um juiz, digamos assim, do que para um advogado. O advogado é o advogado, ele vai defender o interesse da pessoa, e isso é muito importante. Agora, o tabelião, ele está no meio, neutro, imparcial, como um juiz. Eu diria até, poderia chamar ele de um juiz de paz. Normal, como tem essa figura do juiz de paz. Ele vai prestar o quê? Uma consultoria, um assessoramento por meio de informações, de esclarecimentos, de acordo com o fim que as partes desejam alcançar para obter as consequências daqueles atos, daqueles negócios jurídicos ali devidamente documentados, né? Vai ajudar a tutelar essa autonomia privada e vai ajudar a dar o que? Equilíbrio nessa relação substancial, nessa relação jurídica, de maneira a minimizar desigualdades materiais, isso está nas normas, e a proteger tem que inclusive proteger hipossuficientes, vulneráveis, como crianças, adolescentes, idosos, consumidores, pessoas com deficiência e até as futuras gerações. Olha que função nobre. E tudo isso com economicidade. Veja lá o item 2.2, não agora, veja depois. 2.2 das normas, que função bonita, que função bacana, que função importante que tem o tabelião. Então é isso, ele está ali praticamente como um juiz, só que não um juiz de um litígio que vai dar uma sentença, mas um juiz da paz, da concórdia. E conforme a atuação do tabelião, sou meio fã, né? Ele pode inclusive eliminar o litígio, trazer a pacificação, trazer a concórdia, trazer o entendimento, promover uma conciliação, promover uma mediação, promover a paz, promover a segurança jurídica. Cara, é muito bacana, é muito importante o trabalho do tabelião. E às vezes, olha só, o tabelião, eu falei da economicidade, você ouviu isso? O que é isso? Às vezes o tabelião vai dar orientações contra o interesse dele. Por quê? Porque às vezes a parte quer fazer um negócio jurídico que por um caminho teria que fazer, digamos, 2 escrituras, 2 negócios. E por outro caminho, ó, os corações subindo aí, legal, sinal que estão gostando. E por outro caminho, aquele mesmo objetivo seria alcançado com uma escritura só. E é evidente que ele ganharia mais fazendo 2 escrituras. E ele vai ser sincero, vai falar que dá para fazer por uma e vai receber só de uma e a parte vai ser atendida do mesmo jeito. Ok? Ou então, ele mostra lá que fazendo de um determinado jeito, claro, sempre lícito, vai ter uma economia tributária. Não faça a doação, faça esse comodato e depois, ou faça um usufruto, enfim, vai depender de caso concreto, por isso que é importante que ele sempre estude, sempre se atualize, ok? Então nós vivemos tempos em que vale a escolha do tabelião. Existe até um princípio chamado princípio da imediação. Opa! O quê, professor? Princípio da imediação. Dá uma olhadinha lá no Google, mas eu posso falar aqui, é claro. Esse princípio da imediação, para facilitar, poderia ser da intermediação. O que é imediação? Ele tem que, digamos assim, ter um contato pessoal. Para ter toda essa confiança, para ter todo esse sigilo, essa relação tão próxima, né, tão íntima, meio que passa por um contato pessoal, não é? E a imediação, sempre a presença dele, ele falando, não, eu estive lá diante de fulano de tal, era ele que estava lá, eu atesto isso, ele disse isso, ele recebeu, ele isso, ele isso, ele isso, ele isso. Só que isso está se flexibilizando um pouco, justamente com esse provimento 100. Porque hoje as coisas não se passam apenas na frente do tabelião. Bom, não e sim. Não se passam presencialmente na frente do tabelião quando é feito o uso do e-notariado. Mas
essas plataformas, esses meios digitais, eles estão aí para ajudar a realização das coisas em geral, como esta aula e como até uma escritura. Se a pessoa previamente compareceu no tabelionato, se cadastrou, entrou no e-notariado, etc e tal, fez todo o procedimento que tem que ser, o tabelião reconhece aquela pessoa, está havendo, etc e tal, será que não está havendo essa imediação de forma virtual? Eu estaria falando algo diferente do que eu estou dizendo se estivéssemos todos nós numa sala de aula presencialmente? Eu estaria dizendo a mesma coisa. Não estou dizendo que uma aula online é igualzinha a uma aula ali, digamos, ao vivo. Numa aula ao vivo, por exemplo, você está vendo a reação na cara da pessoa, então você percebe até se ela está entendendo ou não, se você está sendo claro. E é claro que eu perco isso aqui numa aula dessa, só eu estou falando. Mas no e-notariado há um diálogo, e eu acho que fica uma coisa bem próxima, sim, da realidade, de uma realidade que eu falo, de um contato físico, pessoal. Então, hoje essa imediação ela está se transformando. A gente está vivendo um momento de uma certa disruptura, de uma mudança, de uma alteração. Então, tá enrolando, hein, professor? Tá só batendo papo nesse domingo? Quando é que começa a aula? Quando começa a aula? Então, vou te fazer uma pergunta para a prova oral. Doutor, na sua visão, o provimento 100 do CNJ acabou com a imediação própria do serviço do tabelião? E aí? Estou enrolando? Não, tem que saber o provimento 100, eu não estou dando aula sobre ele, mas eu estou falando da mega importância que ele tem. E estou falando de um princípio que muita gente não conhece, ok? Da imediação, pelo menos não conhece com esse nome. Então imagina essa pergunta, vai? Se vira nos 30. Se você chegar e falar, excelência, aí você lembra da aulinha de hoje, você tem aqui o contato pessoal, é aquele que você não tem a intermediação de uma plataforma eletrônica, como este que estamos tendo agora, eu e o senhor. Mas se estivesse eu, através de um aplicativo com as devidas seguranças, que podem até no meio eletrônico eventualmente ser maiores, estar sendo colhida essa manifestação da vontade, estar havendo uma interação, sobretudo de alguém previamente conhecido, qualificado, documentado, atestado, etc. e tal, não haveria prejuízo, não é? Até na medicina se fala em telemedicina, fazer uma consulta, etc. Não vejo nenhum problema, entendo que a mediação com esses devidos cuidados está sim preservada e atendida e continua havendo a mesma confiança, o mesmo trato, a mesma escolha do tabelião. Aliás, eu diria, excelência, que melhorou, porque antigamente, se alguém estava no Rio de Janeiro e tinha uma adoração, pelo que ouviu falar, de um tabelião de Minas Gerais, ela tinha que ir até lá em Minas Gerais se ela quisesse ter o trabalho daquele maravilhoso tabelião. E hoje não, ela pode acessar aquele tabelião de elite, tão querido, tão reconhecido, diretamente do Rio de Janeiro pelo e-notariado. Então veja que você pode desenvolver e falar muitas coisas, vai depender do seu conhecimento, e aqui estamos estudando, e da sua habilidade. Imediação, provimento 100. Vamos lá. Então, olha só, caiu uma dissertação sobre o provimento 100, que aliás seria fantástico, eu acho muita chance. Você coloca lá essa imediação, é outro nível, vai falar da utilidade, da confiança, do sigilo, nossa, um monte de coisa. E as plataformas também têm sigilo, assinatura digital, um monte de coisa, enfim, vamos lá. Só um instantinho. Então, já falei do notariado, você pode fazer no outro cartório, nem que você não more lá. Lembrando ainda a respeito do provimento 100, que existem diferentes interpretações, tá? Ele exige algumas regras, quando é imóvel, que o imóvel seja daquele local, ou que pelo menos uma das partes more ali. Aí tem a interpretação, se é do mesmo estado ou se não é. O que eu digo para você é que tem essas diferenças interpretativas, mas quando se trata de pessoas do mesmo estado, um imóvel do mesmo estado, pessoas do mesmo estado, há quem defenda que não precise nenhuma dessas coisas estar no cartório, na cidade daquele cartório.
pode ser feito tudo à distância no âmbito do mesmo estado, porque não haveria, por exemplo, uma concorrência desleal em termos de custos. E aí fica uma dica também. Os emolumentos são estaduais, variam de estado para estado. E o e-notariado poderia ser uma porta aberta a uma concorrência desleal. Ah, vamos fazer no estado, vou inventar um nome, estado de Arapongas, porque no estado de Arapongas, Arapongas é uma cidade do Paraná, tá? No estado de Arapongas, esse estado fictício, lá as escrituras são baratas, baratas, baratas. A gente ia gastar aqui 50 mil, lá vai gastar 300 reais. Não é para isso o notariado. O notariado veio no âmbito da pandemia para facilitar o acesso e os negócios, e não para que as pessoas, digamos assim, utilizassem isso para ir num lugar sei lá onde que cobra tão mais barato e prejudicar as outras pessoas. Tá bom? Então, é isso daí. Como no mesmo estado esse componente custo fica afastado, haveria o quê? Segundo esse entendimento, liberdade plena para as pessoas negociarem. E isso é bom pensar. Doutor, estou sabendo que tem cartório grande que ganha muito e cartório pequeno que ganha pouco. Bom, já parou para pensar que o seu cartório pequeno, vamos imaginar que você pegou um pequeno, ele pode, digamos assim, virar um cartório grande, ou crescer, mesmo estando naquela cidade pequenininha, porque ele vai estar no estado todo virtualmente? Olha que momento de transformação que nós estamos vivendo. Se você faz um bom trabalho, se alguém chegar lá e fala, olha, eu precisava dessa escritura para depois de amanhã, e você passa aquela noite dormindo tarde, faz a escritura no prazo que a pessoa precisa, em tese, quando a pessoa tiver uma escritura para o prazo não tão urgente, ela vai fazer com você. E tem tabelionato que você chega lá, preciso isso para depois de amanhã. Ah, não dá, viu? Agora vamos entrar em férias coletivas, fim de ano, isso só dá para fazer final de janeiro, começo de fevereiro. Então, quem consegue ser mais eficiente, fazer um atendimento mais rápido, o resto você sabe. Entendeu? Então, tá aí. Existem, onde alguns veem crise, dificuldade, esse notariado, que difícil, não consigo lidar com o computador, não sei o que lá. Aprenda. Contrata um menino de 18 anos, que sabe tudo de informática, ele liga tudo, você só vai diante da tela lá e faz. Ah, mas o meu cliente é velhinho, também não sabe fazer no notariado, manda o menino de 18 anos lá na casa do cliente, conectar o celular, ligar lá e fazer. Filho, tem que trabalhar. Vamos avançando. Então veja, existe um princípio da territorialidade? Pergunta, doutor, tem territorialidade para o tabelionato? Olha, territorialidade mesmo tem para os registros, excelência. Mas de certa forma sim, também tem para o tabelionato, na medida em que o tabelião não pode sair da localidade para o qual recebeu a delegação para praticar atos fora dela. Não obstante isso, excelência, cujo desrespeito ensejaria a prática de uma infração funcional passiva de um processo administrativo, é perfeitamente possível que o tabelião, escolhido pelas partes, pelas suas qualidades, seja por elas procurado, né, no seu tabelionato. Elas podem se locomover, vir de longe e no cartório da pessoa praticar isso. E hoje, essa vinda, queria acrescentar, também pode se dar de forma virtual, pelo provimento 100. Então, nesses termos, com essas ponderações, sim, existe a figura da territorialidade. Olha só que honrosa presença aqui, Flávio Fischer, hein? Puxa vida, do Rio Grande do Sul, né? Notário dos notários. Muito honrado com a presença aqui. Preciso até tomar cuidado com o que eu vou falar aqui agora, hein? Puxa vida, hein? Ó, fiquei vermelho. Mas enfim, vamos em frente. Então, existe nesses termos, sim, a territorialidade. Ele tem que respeitar para sair, mas não precisa ter a mesma observância para entrar, para receber o que vem de fora, ok? E com relação ao notariado, chamo a atenção para vocês para as diferentes interpretações mais ou menos abrangente. Né? Para a interpretação mais abrangente, os cartórios teriam praticamente, né, os tabelionatos, uma competência meio que estadual no âmbito virtual. No âmbito físico, essa competência seria mais local, mais municipal, ok?
Então, o tabelião, como eu disse, ele tem a livre escolha das partes, mas ele não pode desempenhar a sua função natural, notarial típica fora da circunscrição para a qual recebeu a delegação. Isso só pode acontecer, de certa forma, através do chamado e-notariado, ok? Bom, do tabelião se exige lealdade e ética, e inclusive é preciso dizer que não se pode fazer a chamada publicidade individual. Por mais que exista um quê mercadológico, uma certa concorrência, digamos assim, entre os tabelionatos, isso deve ser feito de forma ética, de forma correta. Então é ilegal, para citar um exemplo, você fazer uma venda casada, vem fazer a escritura comigo, que a cada 10 escrituras você ganha não sei quantos reconhecimentos de firma, ou eu vou te dar uma procuração, ou então faça 10, pague 7. Isso não é possível de ser feito, ou pelo menos não é correto de ser feito, assim como não é correto matar, e a gente sabe que tem gente que mata, mas que não é errado. Não pode ter estratégia mercadológica de captação da clientela ou intermediação de serviços. Não, vem cá, faz comigo esse divórcio que eu te dou o advogado. Você não precisa pagar o advogado que eu vou te providenciar. Não é uma economia de mercado, não é um vale tudo, tá certo? Não pode ter desconto, redução de emolumentos, isso tem uma tabela, e não pode haver a publicidade também, essa publicidade comercial. Por quê? Porque você pode ter um site, você pode ter uma divulgação de conteúdo jurídico, pode dizer que trabalho que faz. Então, não é que o tabeliato tem que se esconder do mundo, mas ele não pode ficar aparecendo excessivamente, fazendo uma publicidade, ou vamos falar assim, sobretudo ostensiva. Se bem que, eu tenho que dizer, com essa coisa do e-notariado, como é que alguém de um outro lugar vai saber de um determinado tabelionato se ela nunca passou e nunca vai passar na porta dele, vamos dizer assim? Eu acho que a tendência, agora que o tabelionato está entrando nesse mundo mais virtual, é que haja uma certa flexibilização, ou pelo menos uma tolerância um pouco maior com relação ao e-notariado. É a minha intuição, eu não sei se isso vai efetivamente acontecer, mas o que se tem hoje é a publicidade da propaganda da internet. E para quem acha que eu não estou falando nada de útil, eu queria dizer que na última prova do Paraná, fase oral, houve essa pergunta: admite-se que um cartório faça publicidade? E, no geral, as respostas foram corretas, todos os candidatos. Pode fazer uma placa, dizer os serviços que tem, qual é a equipe, quem faz parte, etc. e tal. Pode ter isso num site, etc. Mas de uma forma institucional, sem uma agressividade mercadológica, comercial ou de marketing. Então, isso aí é pergunta de prova oral, não estou falando coisa. Agora, quem tem habilidade nesses meios virtuais, sobretudo, consegue às vezes aparecer sem fazer a propaganda. Então, às vezes por meio de um blog, por meio de orientações jurídicas, no Instagram, a pessoa não pode fazer uma postagem. Você sabe a diferença entre o testamento X e o testamento Y? Então ele coloca lá. Você sabia que a união estável pode ser assim ou pode ser assado? Sabia que você pode não fazer isso e não pode fazer aquilo? Ora, a partir do momento que a pessoa naquela rede, e não está falando, venha fazer comigo, eu sou o bom, não, vai dando essa informação, é ou não é fato que ela vai acabar sendo conhecida? Sim, até, sei lá, é igual um boca a boca, alguma coisa assim, sim. Aí ela sendo conhecida, a tendência talvez é dela ser lembrada. Até a facilidade de comunicação. Puxa, achei interessante isso que ele escreveu. Eu vou mandar um e-mail, vou mandar um direct, etc e tal, perguntando se não sei o quê. E ali, às vezes, vira um negócio. Foi feita uma propaganda? Eu diria que não. Não vejo aí uma infração administrativa. Agora, vamos mudar um pouco o viés. Não houve uma propaganda? De certa forma, sim. Mas eu diria que uma propaganda
lícita. Então veja como um bom, consciente, respeitoso e cuidadoso uso das redes sociais, da internet, etc., pode sim facilitar realizar mais escrituras. Simples, um tabelião que dá aula. Ué, ele não vai se tornar conhecido dos alunos? Não pode se tornar admirado pelos alunos? E não pode os alunos falar, vou fazer essa escritura com o meu professor. Quem sabe ele é bonzinho comigo na nota. Brinquei agora. Mas enfim, então toda a exposição correta e adequada, ela sim poderá redundar em negócios. Então, são amplas as possibilidades que um tabelião tem. Quanto melhor ele tratar, por exemplo, os advogados, né, que são parceiros do tabelionato, talvez mais os advogados, eles falam, não, fala para o cliente, você conhece o tabelionato tal? Não, não conheço, nunca fui lá, mas vamos fazer lá que ele é bom. Então, às vezes, pelo bom atendimento no advogado, não tem propaganda nenhuma, ele traz o cliente para você, ok? Bom, então é isso aí, internet, tempos de mudanças, etc. E a limitação o horário de atendimento, hein? Bom, existe o atendimento físico no cartório, né? Mas tem aquela propaganda de banco tal, 6 horas na agência e 24 na internet. Então, no total, 30 horas. Vejam que essa questão do ambiente virtual também facilita você poder atender num horário maior, né? Mas diz lá o item 4.1, né? É facultado lavrar os atos notariais fora do horário e dias estabelecidos. É facultado lavrar os atos notariais fora do horário e dos dias estabelecidos na portaria para o atendimento ao público. Também agora na pandemia, como eu falei, o provimento 100. Dentro do provimento 100 não tem muito sentido você ter uma limitação de horário, se é para facilitar o acesso. E existem as peculiaridades locais. Vamos imaginar que você tem um tabelionato que funciona no litoral. As pessoas não residentes vão no tabelionato do litoral mais durante a semana ou no final de semana? Resposta, no final de semana. Não lhe parece sensato que talvez então o juiz baixe uma autorização, uma portaria ou regulamente para que um cartório do litoral funcione, digamos, o dia inteiro do sábado? Eu penso que sim. Então existem todas essas peculiaridades. Se bem que agora é o tal negócio, com o provimento 100, pode durante a semana, quem tem uma casa na praia ou quer ter uma casa na praia, ser atendido pelo tabelião da praia. Então, um que está lá na praia faz negócio com o outro que está longe no tabelionato sem nenhum problema, tá bom? Então, pode haver sim uma regulamentação pelo juiz, uma autorização para que, digamos assim, ele possa funcionar em dias, em horários especiais, né? Lembra desse caso do final de semana. Então a tal da imediação que eu falei, ela não é absoluta, né? Temos aí uma certa flexibilização um pouco com o provimento 100 e vamos também lembrar de outra coisa, que muitos já sabem. Tem gente que é cliente de um tabelionato, mas nunca viu o tabelião. Ué, como é que é isso? Depende do tamanho do tabelionato. Tem tabelionatos que tem mais de 100 empregados, inúmeros escreventes, auxiliares, atendentes, e não tem, é humanamente impossível o tabelião atender pessoalmente todas essas pessoas. Então ali é uma equipe, é um sistema organizado, ele orienta, ele controla, enfim, ou tem setores administrativos, ele age verdadeiramente como um empresário. Então se você vai na vendinha, quem te entrega lá o pão, o leite, o pacote, não sei o que lá, é o dono do estabelecimento. Ou se é um comércio familiar, né? Eu já trabalhei com meu pai num comércio, nós mesmos que atendíamos as pessoas, eu servi muitas pessoas no balcão, quando jovem, né? Adolescente e tal. Mas num supermercado, tem aqui na minha cidade supermercados grandes, famosos, eu nunca vi os donos e eu sou cliente deles. Então os tabelionatos grandes trabalham com escreventes. Claro, os menores também, mas os menores vai ter 1, 2 escreventes.